Bem-vindo, gentil ouvinte. Eu sou Baldermort e desejo apresentar a você as facções do universo Warhammer 40.000. Então, vamos explorar a facção conhecida como Warhounds, que agora são infamemente conhecidos em toda a galáxia como os Devoradores de Mundos. Caro ouvinte, não tema se ouvir termos que ainda não conhece. Eu explicarei todos eles no meu relatório sobre Horus Lupical, que deve estar disponível muito em breve. Espero vê-lo então. Em toda a galáxia há um nome que causa horror e terror em todos que o ouvem. Não é possível se render, não se pode esperar por clemência, nenhum barganha ou súplica pode prevenir. Um relatório dos Devoradores de Mundos só pode significar uma coisa para quem recebe essa notícia dolorosa: aniquilação. Onde outras forças do caos esperam e aceitam rendição, sacrifício e súplica, os Devoradores de Mundos não, pois eles são o cão do destino para qualquer um em seu caminho. Sua selvageria é lendária e sua chegada significa apenas massacre. Eles não se ajoelham para ninguém e não esperam isso de suas vítimas. Quando uma frota de Devoradores de Mundos chega, ela anuncia a limpeza de incontáveis mundos de toda a vida em um tsunami de sangue, o único sacrifício que o grande deus Khorne considera digno. Os Devoradores de Mundos já serviram ao Império, mas eles sempre foram carniceiros, como foram feitos por seu pai, o Imperador. Por mais que os fiéis tentem esconder este fato, eles são como o Imperador pretendia. Outras legiões Astartes que caíram no caos podem afirmar que já foram cavaleiros brilhantes a serviço do Imperador, mas na verdade pouco mudou para os Devoradores de Mundos, exceto seu mestre. Eles sempre foram fiéis à sua essência. Eles simplesmente agora ganham elogios e bênçãos de seu novo deus, onde anteriormente recebiam apenas acrimônia, desprezo e censura do arqui-hipócrita, o Imperador, por desempenharem os deveres para os quais foram feitos. Agora vou me apoiar na sabedoria existente antes de chegar ao cerne da questão. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Para citar, a 12ª Legião foi formada na Terra, sem um local geográfico específico de recrutamento. Registros fragmentados sugerem, no entanto, que durante o processo de formação da Legião, um processo de triagem experimental pode ter resultado nas primeiras admissões sendo formadas pelos candidatos mais agressivos e competitivos. Embora isso não possa ser confirmado com certeza, os primeiros registros da Legião observam que ela era considerada uma força altamente agressiva, de sangue quente e selvagem. A Legião Nascente, relativamente pequena, foi implantada nas Guerras de Unificação, sendo a primeira participação registrada a libertação da África do Sul. No entanto, por razões desconhecidas, após suas batalhas iniciais, eles foram em grande parte mantidos na reserva imperial durante o restante da unificação terrana e até mesmo durante a conquista do Sistema Sol. Embora as verdadeiras razões para essa retirada das linhas de frente sejam desconhecidas, uma razão sugerida foi que eles simplesmente foram mantidos fora do jogo, caso um imprevisto súbito nas campanhas imperiais resultasse na necessidade de um reforço rápido e novo. Outra razão proposta, mais sussurrada, é que eles foram deliberadamente mantidos em xeque caso surgisse qualquer deslealdade entre as tropas do Imperador e precisasse ser rapidamente encerrada. No entanto, a Legião continuou a crescer e a treinar determinadamente para a guerra. Essa dedicação, bem como seu comportamento selvagem e tenaz, nas poucas vezes em que foram implantados em combate durante esse período, supostamente levou o próprio Imperador a apelidar a 12ª Legião de seus cães de guerra. Em reconhecimento orgulhoso desta honra, a 12ª adotou um cão vermelho como seu emblema. Os cães de guerra foram finalmente liberados como uma força da Legião, em parte por circunstância. A colônia imperial de Cerberus se levantou em rebelião e rapidamente ficou aparente que as forças dos Space Marines eram necessárias para reprimir a insurreição. A Grande Cruzada tendo começado, a maioria das legiões de Space Marines já havia sido designada para frotas expedicionárias e enviada para a galáxia mais ampla. O Imperador, portanto, estava inclinado a ativar os Warhounds, enviando-os pessoalmente para Cerberus, com instruções para levar sua ira àqueles que o desafiavam. Cerberus foi invadido às 0300 horas Terran. O sinal de tudo limpo foi transmitido pelo comandante do Warhound às 0808 da manhã. Quando perguntado quantos prisioneiros estavam esperando para serem processados, o comandante do Warhound respondeu que não havia recebido ordens para pegar nenhum.
As tropas do exército imperial anexadas enviadas para o Cerberus no rescaldo relataram descobrir cenas de carnificina chocante, uma indicação de baixas massivas em ambos os lados. À medida que a Grande Cruzada progredia, a 12ª Legião foi dividida em vários comandos independentes, cada um com muitos milhares de marines espaciais fortes. Esses destacamentos foram usados teoricamente como elementos de reserva para outras forças da Cruzada, mas na verdade foram registrados como sendo usados como tropas de assalto de linha de frente em muitas campanhas bem-sucedidas, lutando ao lado de legiões irmãs, como a Primeira Legião, os Guerreiros de Ferro e os Lobos Espaciais. Além disso, as reservas do Warhound seriam enviadas para fornecer uma vantagem letal para várias formações do exército imperial em zonas de guerra problemáticas. Esses destacamentos criaram a reputação dos Warhounds. Eles se tornaram conhecidos em toda a cruzada como tropas de choque vorazes, cujas ações não eram sem custo. Dizia-se que um destacamento de Warhound tinha apenas 2 resultados: glorioso massacre cruel, ou apenas massacre. Além disso, começaram a circular rumores de que os Warhounds eram intemperantes com todos aqueles que se colocavam em seu caminho, amigo e inimigo. Histórias da Legião eliminando regimentos humanos cujo desempenho eles consideravam insatisfatório começaram a se espalhar. A verdade desses rumores não podia ser facilmente determinada. Os Warhounds mantinham deliberadamente uma distância de outras legiões astartes, elementos onde possível. O único fato definitivo notado sobre a legião durante esse tempo era que eles possuíam um código de disciplina interna incomumente rigoroso, aparentemente necessitado por sua própria natureza contenciosa. A principal concentração de Astartes Warhounds, cerca de 8.000 legionários, havia sido agrupada na 13ª Frota Expedicionária, juntamente com elementos de apoio dedicados e navais. À medida que a cruzada se desgastava e as várias legiões cresciam em tamanho, a ponto de não precisarem mais de uma força de reforço de reserva permanente, as unidades dispersas de Warhounds foram consolidadas na 13ª Frota, no mundo de concentração da Legião de Bond. Adicionadas à 13ª estavam muitas outras forças imperiais, especialmente aquelas que tinham reputações igualmente obscuras ou questionáveis por violência, particularmente tropas de mundos ferais e abumanos. Adições notáveis à 13ª foram os titãs da Legio Audax e os guerreiros dos clãs da Arma Newman, ambos elementos poderosos cuja conduta havia caído em um manto de suspeita e desconfiança. Acredita-se que esse agrupamento específico foi uma escolha deliberada pelo Conselho de Guerra para reunir em uma única força todos os elementos imperiais que mostraram uma tendência a causar destruição massiva e perda de vidas inimigas durante suas campanhas, para que o Império tivesse uma formação à disposição que pudesse ser implantada onde a aniquilação total do inimigo e suas obras fosse desejada. O registro de todas essas várias forças levou a Força Expedicionária 13ª a ser conhecida como a Sangrenta 13ª em vários círculos imperiais. Depois que Angron assumiu o comando desta legião recém-rebatizada, eles novamente se reuniram no mundo de Bote, onde Angron avaliou suas forças. Sempre possuindo os regimes de treinamento de autodisciplina mais rigorosos nas legiões de Space Marine, os World Eaters foram a novos extremos sob a direção de Angron, adotando fossos de luta e combate gladiatório em suas doutrinas. Cada guerreiro que passou no novo teste usava muitas cicatrizes para mostrar isso. Aqueles que falharam não viveram para tentar novamente. Quaisquer tradições marciais terranas que existiam nos Warhounds foram apagadas pelas novas tradições gladiatórias de Angron, e quando o Primarca liderou seus World Eaters de Bod, sob seu novo símbolo de charneca com presas, os World Eaters haviam abraçado o próprio código vermelho de Angron de competição selvagem, a manteiga dos fracos. No entanto, Angron ainda se recusava a reconhecer seus filhos, e durante suas campanhas ele ordenou que eles derrotassem o mundo-alvo dentro de 31 horas. Esse era o período de um único dia no Seriano, e a quantidade de tempo que Angron e seu exército de escravos desordeiros levaram para alcançar sua maior vitória. Apesar da brutalidade e até mesmo ódio que Angron mostrava à sua legião, os devoradores de mundos estavam comprometidos em ganhar seu respeito. Enquanto isso, Angron havia ordenado ao seu apotecário, Garland Surlak, para replicar suas unhas de açougueiro e implantar as criações resultantes nos cérebros de seus legionários. No entanto, o processo se mostrou fatal para qualquer marine que ousasse tentar suportar o processo.
Angron mostrou-se enojado com seus filhos fracos e conseguiu fugir para um mundo selvagem por 2 anos inteiros antes que Karn o encontrasse e o convencesse a se juntar novamente à Legião. Vez após vez, os Devoradores de Mundos falharam em cumprir este prazo, e cada vez Angron exigia que a punição fosse a decimação, forçando um de cada 10 Devoradores de Mundos a ser morto pelos outros 9. Depois que o Centurião Mago se recusou a cumprir com a decimação do massacre de Gehenna, Angron foi lançado em uma fúria sangrenta e massacrou vários Devoradores de Mundos antes de ser subjugado por seus próprios Liberianos. O episódio criou uma crise dentro da Legião que viu o Mago liderar uma revolta quando o apotecário Garland Surlac anunciou que finalmente havia aperfeiçoado um método para a produção em massa dos pregos do açougueiro dentro da Legião. No entanto, a revolta falhou. Mago foi morto e Khan se tornou o primeiro Devorador de Mundos a suportar com sucesso os pregos. O resultado de uma lisão completa de um astronauta aprimorada com os motores de agressão foi visto durante o que ficou conhecido como o Massacre de Gehenna, uma população planetária inteira massacrada em uma noite de violência sem paralelo. Em breve, os Devoradores de Mundos se tornariam sinônimo de massacre em grande escala e violência, seus inimigos não apenas abatidos ou explodidos em obliteração, mas mortos até o último homem em suas ruas e fortalezas. Sua lenda por brutalidade se tornou tão forte que mais de uma vez mundos não conformes se renderiam à ameaça dos Devoradores de Mundos serem desencadeados sobre eles. Já uma raça à parte, os Legionários de Angron começaram a ser ativamente evitados por suas legiões de marines espaciais e falados com medo por aqueles cidadãos imperiais que sabiam de suas ações. Os planetas sobre os quais os Devoradores de Mundos caíram não foram apenas esmagados, eles foram completamente destruídos. Isso causou preocupação até mesmo entre os comandantes imperiais endurecidos, não menos do que o primarca Reboot Guilliman dos Ultramarines, que denunciou as atrocidades de Angron durante a limpeza de Arigata. Eventualmente, Leman Russ trouxe seus lobos espaciais para confrontar Angron, trazendo a palavra de que o Imperador queria que os Devoradores de Mundos parassem de se implantar com motores de agressão e para instar ainda mais Angron a cessar seus massacres. O resultado foi um confronto breve, mas sangrento, entre os Devoradores de Mundos e os Lobos Espaciais, com Angron superando Russ em combate individual, mas permitindo-se ser cercado e condenado a ser morto pelos Lobos Espaciais no processo, se assim desejassem. Quando ficou claro que Angron era uma causa perdida e não entendia que sua falha em liderar resultou em sua armadilha, Russ ordenou uma retirada. Após este evento, o Imperador interveio, repreendendo Angron e ordenando a proibição das unhas do açougueiro e cirurgias psicológicas semelhantes. Ele ainda ordenou que os Devoradores de Mundos se retirassem da linha principal da Grande Cruzada, enviando-os para as bordas do norte do espaço conhecido para combater Xenos em vez de inimigos humanos. Este exílio, provavelmente pretendido como um castigo, permitiu aos Devoradores de Mundos a liberdade de operar sem a observação imperial superior. Eles não cessaram as práticas que o Imperador havia proibido. Após algum período deste exílio, o Imperador chamou os Devoradores de Mundos de volta à linha. Ainda preocupado com o comportamento deles, ele se voltou para seu filho favorito e mais confiável, o mestre da guerra Horus Nupical, e lhe atribuiu o papel de mentor de Angron e supervisor dos Devoradores de Mundos na tentativa de contê-los e fazê-los retornar a modos de conduta imperial mais aceitáveis. Isso se provaria um erro grave. À medida que a hora da heresia se aproximava, Horus não teve problemas em corromper o amargo e infeliz Angron. Horus conseguiu alimentar as chamas do descontentamento de Angron com o comportamento anterior do Imperador, reforçando a percepção de Angron de que ele havia sido traído e que o Imperador era um fraco moral. Quando os filhos de Horus romperam com o império do Imperador, Angron e os Devoradores de Mundos estavam com ele. Diga-me, pai, por que ficar ao lado do arquitraidor? Eu não estou com Horus. Eu estou contra o Imperador. Você entende, Curaga? Eu estou livre agora. Livre. O Centurião Devorador de Mundos Curaga e o Primarca Angron, após o primeiro ser mortalmente ferido pelo último no massacre de Istvan III. Eles lutaram com selvageria em ultramar antes de serem chamados de volta pelos mestres da guerra como um cerco ao Imperador em seu mundo-trono, antes chamado de Terra, agora conhecido como Terra.
Os Devoradores de Mundos foram fundamentais no cerco à própria Terra. Os registros de Lesion afirmam que foram os Devoradores de Mundos que fizeram a primeira brecha nas paredes do Palácio Imperial. Uma afirmação talvez verificada pelos vidlogs imperiais sobreviventes do cerco, que mostram os Devoradores de Mundos rompendo as paredes com Angron à frente. No entanto, também se diz que foi um dos seus campeões, Karn, o primeiro a entrar na referida brecha. Fim da citação. Os filhotes chorões do Império afirmaram que Ars era um primarca quebrado, que ele era o menor da manada, apesar de todos nós sabermos que esse era o verme de Lorgar. Por que eles dizem isso? Porque de todos os primarcas, apenas Angron, nosso progenitor, não controlava seu mundo de desembarque. Apenas ele foi derrotado na guerra. Mas ele ganhou muito mais, e nós ganhamos com sua experiência. Nós ganhamos a verdade. Nós ganhamos clareza. Fomos ungidos antes mesmo das outras legiões descobrirem o que já sabíamos. O imperador era um tirano, indigno de nossa lealdade ou veneração. Ele não conseguiu proteger os primarcas de serem tirados de seu próprio lar, suas masmorras mais profundas, onde sua força era maior e sua vigilância mais vigilante. O imperador era fraco quando o mestre da humanidade encontrou nosso pai. Ele se revelou como o demagogo indiferente que ele é. Angron estava lutando entre seu povo, preparado para morrer ao lado deles, ombro a ombro, lâmina a lâmina, contra um inimigo insuperável. Angron tinha honra. Mas o deus cadáver não ajudou o próprio povo atribulado de seu filho. O imperador não desencadeou fogo e ira nos inimigos de seu próprio filho. Ele apenas tinha que levantar um dedo, acenar com a cabeça, sussurrar uma palavra, dar uma maldita ordem. Mas não, o covarde indiferente usou sua feitiçaria científica para sequestrar Nosso Senhor do meio de seu povo, seus irmãos e irmãs, o rei de sua escolha, na noite anterior à sua última batalha. Ele roubou Angron de seu destino. E assim eles foram para aquela batalha sozinhos, sem líder e desolados. Mas ainda assim eles lutaram, e ainda assim eles morreram. O imperador não levantou um dedo. Ele pensou que não fez nada, mas não foi assim. Ele ungiu Nosso Senhor em sangue, o sangue de sua própria família, sua família por escolha. Naquele dia, o imperador fez um sacrifício ao Deus maior. Ele prestou homenagem ao verdadeiro Deus. Durante toda a vida de nosso pai, ele foi banhado em sangue. Ele cresceu em uma arena coberta de sangue. Ele matou na arena, deixando o sangue fluir como deveria. Eles chamam de mutilação. Nós chamamos de aprimoramentos. Os pregos do açougueiro implantados em seu crânio, penetrando em sua mente, cortando toda piedade, misericórdia e amor. As outras legiões criticaram a ordem de Angron para implantar os pregos em sua legião leal. Eles não sabiam de nada, pois os pregos não tiram, eles dão. Eles dão clareza, eles dão propósito, eles dão alegria. Antes do advento do Nosso Senhor, éramos apenas soldados saudando, marchando, acenando bandeiras e dobrando o joelho para um hipócrita indigno. Agora somos mais. Agora somos titãs atravessando o campo de batalha. Cada uma de nossas salvas é um coro de adoração jubilosa. Cada golpe de nossa lâmina é uma oração. Cada balanço de nosso machado é um sacramento. Somos os filhos do maior Deus. Somos os servos do primeiro Deus. Somos os campeões de Khorne, pois ele é um Deus simples. Ele é um Deus honrado e deseja apenas uma coisa, sem traições ardilosas, sem devassidão licenciosa, sem contaminação covarde. O milho deseja apenas uma coisa, batalha e sangue, pois o milho não se importa de onde o sangue flui, contanto que flua. Então nós clamamos sangue para o Deus do sangue, crânios para o trono de crânios e de nós, seus maiores guerreiros, seus maiores campeões. Ele flui como um rio. Ouvidor gentil, eu tenho sido Voldemort, seu fiel servo. Se você gostou da minha breve introdução aos Devoradores de Mundos, então por favor considere curtir e se inscrever. Eu vou cobrir outros adoradores dos poderes das runas e eu não gostaria que você perdesse.